Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmão? Vamos estar, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, né? Nossos louvores, Jesus já recebeu, agora Ele vai mandar uma palavra para você aqui nesta noite. Basta você ficar atento. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Se o vizinho vier te conversar, você fala, tá bom, e volta a ouvir a palavra, amém? É assim que Deus fala, porque muitas vezes Deus tem uma palavra para você, mas nós ficamos despercebidos, né? Olhando para cá, para lá, e deixamos de estar ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvir com o pastor Gilson. Paz do Senhor para a igreja. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo grande privilégio de poder estar mais um dia na casa do Senhor. E hoje com uma dupla responsabilidade, né? De poder falar aqui com vocês, falar com a igreja de Deus e também falar em nome do nosso pastor Fábio, que hoje está ausente, está com pequena indisposição aí de saúde, mas estaremos orando por ele, para Deus restabelecer a sua saúde. E eu confesso que falar aqui na terça-feira é uma responsabilidade muito grande. E o que me conforta é saber que o mesmo Espírito que usa o nosso pastor é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida. E isso, Deus é que nos capacita. E hoje Deus tem algo para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos refletir sobre alguns versículos desse capítulo, que nos traz uma grande lição para as nossas vidas. Hoje, terça-feira, é o dia de nós aprendermos a palavra de Deus, condutas, né? Condutas, formas de se viver e de ser crente. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém, podemos ler. Está ali também, né? Vamos acompanhar. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Repete comigo, um carro novo. Um carro novo, isso aí. E a levaram à casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi e todos a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e faia, como também com harpa e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência,
e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca de Deus? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a arca até a casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Nessa leitura, a qual nós acabamos de ler, nós podemos entender alguns pontos de que a leitura nos traz, que a arca, após ser conquistada pelos inimigos de Israel, os filisteus, a arca foi devolvida e ela ficou então depositada na casa de Abinadab. Abinadab recebeu a arca de Deus em sua casa e ela fica aproximadamente por volta de 20 anos guardada ali na casa de Abinadab. Abinadab tem 2 filhos que são citados aqui na leitura. O nome de um é Uzá e o nome de outro filho é Aió. Esses dois filhos de Abinadab cresceram vendo seu pai ali cuidando das coisas, e aquela arca que representava a presença de Deus, que dentro dela tinha a palavra de Deus, que foi revelada pelo próprio Deus a Moisés, as tábuas da lei, que o nosso pastor outro dia aqui até estava nos ensinando numa terça-feira, que essas tábuas eram guardadas dentro de uma outra arca, e essa arca, ela foi guardada dentro da arca de Deus, juntamente com o maná, uma porção de maná, que o Senhor deu no deserto, e também a vara de Arão que havia florescido. A palavra de Deus estava ali, a lei, que significa a palavra. O maná, que significa a provisão de Deus. E a vara, que significa a correção de Deus. A autoridade de Deus. O id de Deus. É a vara que nos conduz. E isso ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E não aconteceu absolutamente nada. Talvez para Abinadab essa arca era mais um entulho, qualquer coisa. Mas não algo que significava nada para ele. Para os seus filhos, não significava absolutamente nada. Porque os meninos cresceram vendo aquele objeto, e talvez eles não foram ensinados o que significava aquilo. Para ele não era nada. Davi então, agora rei de Israel, ele queria muito construir um lugar apropriado para armazenar, para guardar a arca do concerto, a arca de Deus. Davi sabia o valor daquela arca, mas Davi não sabia como conduzir a arca. Ele junta um povo, que diz aqui, 35 mil pessoas, e vão lá buscar a arca. Ele então, talvez pede conselho, como que nós vamos trazer? Vamos pegar aqui alguns bois, vamos fazer uma carroça, e vamos colocar a arca do Senhor sobre essa carroça, e vamos levá-la. E foi assim que foi conduzido.
num carro de boi. Num carro de boi. Carro de boi, irmão, só para vocês terem ideia, isso é coisa de filisteu. Isso é coisa de pessoa mundana, que não sabe como transportar as coisas de Deus. Havia um procedimento, que seriam os levitas que deveriam carregar, transportar aquela arca em varas. Mas Davi não sabia. E ele diz aqui na leitura a qual nós fizemos, nós lemos: e puseram a arca de Deus em um carro novo, em algo novo. Nós temos que tomar muito cuidado com o novo, com novidades, com coisas que não podem ser feitas, mas que querem se introduzir dentro das coisas de Deus, dentro da igreja de Deus, querem introduzir coisas novas. Nós temos que tomar muito cuidado com o novo, que tenta se introduzir dentro das coisas de Deus, da igreja de Deus. E aqui colocaram um carro novo para transportar a arca, totalmente inapropriado. E diz que um dos filhos de Abinadab ia na frente daquele carro, ia conduzindo na frente, olhando, e o outro, Uzá, ia do lado, acompanhando. Nenhum dos dois foi ensinados pelo seu pai as coisas de Deus. Fica nítido aqui. E isso nos chama a atenção que nós, como pais, nós que temos os nossos filhos, nós que geramos filhos e trouxemos, apresentamos ao Senhor, e a Bíblia nos ensina que filhos não é para maldição. Filhos são bênçãos de Deus. Filhos são heranças do Senhor. E nós como pais, nós devemos ensiná-los, os nossos filhos, o temor do Senhor. Conduzi-los até a presença do Senhor, ensinando o temor do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Isso é obrigação nossa como pais. Abinadab errou, pois ele não ensinou os seus filhos. E Uzá então estava caminhando, de repente esses bois tropeçaram, e a arca pendeu, começou a cair, e ele, como não conhecia, não sabia, ele vai e toca naquela arca, que não podia ser tocado por qualquer um. E ao tocar na arca, ele foi instantaneamente morto pelo Senhor, porque ele não podia fazer isso. E quantos que, filhos de crente, morrem por falta de conhecimento da palavra de Deus, morrem espiritualmente, se perdem espiritualmente, por falta de conhecimento, de ensino da palavra de Deus. Quantos pais estão lamentando hoje, porque não têm os seus filhos dentro da casa de Deus? Isso nos chama muita atenção, igreja, da nossa responsabilidade como pais, de educar, ensinar, orientar e trazê-los na presença de Deus. Aí a história segue, e diz aqui que Davi se entristeceu. O rei, ao ver aquela cena, ele se entristece, e ele lamenta muito o fato. Ele talvez se sente culpado de ter acontecido aquilo, ele se sente culpado, ao ponto de ele lamentar muito pela morte desse rapaz, que não sabia, que não poderia tocar na arca de Deus.
Diz aqui no verso 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência. Olha o termo que Deus usa, imprudência. Crentes imprudentes, que levam as coisas de Deus de qualquer forma, anda imprudentemente. Amanhã tem culto lá na igreja, mas eu não vou não, está frio. Vai ter oração de manhã na igreja, escola dominical, mas é muito cedo, não vou, não dá, para mim não dá. Mas se falar que vai ter alguma coisa para, né, um bom café, algo que ele vem, até vem. Barganha, quer fazer barganha com as coisas de Deus. Anda imprudentemente, de qualquer forma. Meus irmãos, nós somos crentes. Nós aceitamos o Senhor como Salvador de nossas vidas um dia. E o dia que o Senhor nos chamou, o dia que o Senhor te chamou, Ele te chamou para uma mudança de vida, para uma transformação, para ter uma vida em novidade, algo que você não conhecia. Agora você anda com o Senhor, você tem o privilégio de ser portador do Espírito Santo de Deus, Ele passou a habitar em você. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Não é compatível, não é compatível o servir a Deus com a imprudência, com servir de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela tua graça, hoje Ele te dá uma palavra, para que você se posicione novamente, e mude de vida. Talvez se você estava andando dessa forma, hoje é o dia do teu conserto com o Senhor. O Senhor está te chamando de novo, para que você retome aquilo que ficou perdido, que ficou para trás. Diz aqui que Davi então contristou, porque o Senhor abrira rupturas em Uzá. A morte desse rapaz foi trágica, morreu de uma forma trágica, porque tocou na arca do Senhor. Não podia tocar, somente os levitas. Mas aí Davi então, depois de tudo o ocorrido, e temeu Davi o Senhor naquele dia, disse: como virá a arca do Senhor? Davi perguntou: como que virá a arca do Senhor? Agora sim ele foi buscar a presença de Deus. Como que se conduz? E nesse meio tempo, essa arca é depositada então na casa de Obed-edom. Obed-edom, ele é gideu. Ele não é levita, ele é de uma outra nacionalidade, ele é gideu. E a arca fica 3 meses em sua casa, enquanto Davi se organiza para trazer a arca de Deus para o seu destino. Ficou 3 meses. E a Bíblia diz que nesses 3 meses, aleluias, nesses 3 meses que a presença do Senhor ficou guardada na casa de Obed-edom, diz que o Senhor abençoou a sua vida, a sua família, a sua fazenda, tudo que ele tinha, de uma tal forma que ficou notório ali. E foram falar com o rei: rei Davi, 3 meses que a arca está na casa de Obed-edom, e o Senhor prosperou a sua vida de tal forma, rei. Ele foi tremendamente abençoado.
Sabe por quê? Ele reconhecia que a presença de Deus estava na sua casa. Olha a diferença, 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom, prosperou. Deus derramou da sua bênção. Meus irmãos, isso é muito importante para a nossa vida. Quando nós reconhecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor quem controla. Pode estar vindo aí, o mar pode estar alto, como cantou aqui o Abel. Pode estar as montanhas para cair sobre as nossas vidas, mas o Senhor está no controle. E quando Deus está no controle da situação, é bênção, irmãos. Pode vir o que for, mas isso é transformado em bênçãos. Nós temos que entender. E diz a Bíblia aqui que 3 meses ficou a arca depositada na casa do Gideu, Obed-edom, e sua casa prosperou tremendamente. Após 3 meses, e ficou, capítulo 11, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Gideu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluias. Meus irmãos, Obed-edom, após ter cuidado das coisas de Deus, da arca de Deus, ele foi convocado por Davi a ser porteiro do templo. E eu disse que ele é Gideu. Ele não era levita, mas ele trabalhou lá. Depois vocês vão ver em outras passagens, Obed-edom sempre trabalhando no templo. Ele foi convidado a trabalhar, porque tomou conta das coisas de Deus, e teve a sua vida mudada, transformada. Igreja, eu estou pastoreando igreja há 2 anos. Há 2 anos. Nós estamos ali no São Geraldo. É uma experiência assim tremenda. Porque você ser pastor é uma coisa, pastorear pessoas é uma outra coisa. É uma experiência tremenda. E quantas coisas que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem nos abençoado. É coisa tremenda, irmãos. Quando nós passamos a cuidar das coisas de Deus, o Senhor, Ele reconhece quando se foi dado algo para que você faça na casa de Deus, faça com alegria. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Faça com todas as tuas forças. Se esforce, mas faça o seu melhor. Não faça de qualquer forma, não faça de qualquer jeito. Tenha capricho, tenha cuidado, tenha preocupação em fazer. Você não está fazendo para o homem, mas você está fazendo para Deus. Porque o povo é de Deus, a igreja é de Deus. E se eu que fui chamado não cuidar deste povo, a qual foi colocado sobre as minhas mãos, sobre os meus ombros, nós temos que cuidar. Obreiros da casa de Deus, cuide da igreja do Senhor, guarde a igreja do Senhor, cuida das pessoas que foram colocadas sobre os seus ombros, que estão lá. Quantas vezes nós estamos lá em casa, dormindo, quentinho,
comendo. Do nada lembramos de alguém da igreja. Do nada. Vem alguém na nossa cabeça. Cadê que você come de novo? Cadê que você volta a dormir de novo? Tem que orar. Às vezes tem que ir lá na casa, saber o que está acontecendo. Tem que ligar. Às vezes tem que levar uma cesta. Às vezes tem que levar no médico. Às vezes tem que acudir, aconselhar. É assim. É a vida de pastor. Não é fácil. Mas o Senhor nos dá graça e sabedoria para conduzir. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor. A igreja é dele, irmãos. A igreja é do Senhor. E é Ele que cuida. E é Ele que cuida. Mas Ele vai usar você. É você. Que é para estar lá, ombro a ombro, cuidando, zelando, tratando das ovelhas que foi colocada sobre o seu pastoreio. Quando nós entendemos isso, Abinadab não sabia. 20 anos com a bênção dentro da tua casa, para ele era mais um objeto qualquer. Para ele era qualquer coisa. Mas para Obed-edom era a presença de Deus vivo. Era a palavra, era a provisão, era a vara de Arão que florescia dentro da tua casa. É a bênção de Deus que está sobre a nossa vida, para abençoar vidas aí. Aleluias, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, cuide daquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Se você é obreiro, se você tem um chamado, se você é diácono, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, missionária, cuide daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se você é líder do departamento, se esforce. Faça além das tuas forças. Faça além, faça o melhor. Porque é o Senhor quem vai te abençoar. É a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique com essa palavra, reflita sobre ela. Que o Senhor Jesus, Ele possa abençoar o seu ministério, a sua vida, no nome de Jesus. E assim eu agradeço em nome do Senhor. Amém. Amém? Os irmãos podem receber essa palavra? Deus falou conosco nessa noite, não falou, irmão? Eu senti Deus aqui. Eu creio que você também sentiu Deus aí. A presença de Deus nunca deve faltar em nossas vidas. Você sai de casa, pede para a presença de Deus te acompanhar você. Você volta, pede para a presença de Deus. E assim Deus vai fazer a nossa vida, amém? Que Deus abençoe o pastor Gilson por essa boa e tremenda